Você já pensou no custo de uma porção de batata frita? É, isso mesmo, uma porção de batata frita, aquela batata frita do restaurante. Esses dias eu estava com uma turma no restaurante e nós pedimos umas porções de batata frita e chegou a porção, ela devia ter ali mais ou menos uns 400 gramas de batata frita e começou essa discussão na mesa ali. Pô, essa batata frita tem quantas gramas? 400 gramas. Pois é, nossa, tá custando aqui R$60. Pô, o lucro desse restaurante nessa porção de batata frita é muito grande. Porque, pô, quanto custa uma batata no supermercado? Então a discussão começou a rolar ali e eu fiquei prestando atenção e vendo tanto que as pessoas não entendem da precificação. E ó, que eu estava na mesa ali com vários dentistas, amigos meus, e a gente foi discutindo sobre aquilo ali, o assunto foi rolando, e eu fui percebendo ali quanto que as pessoas fazem os cálculos de uma forma muito simplista, né, de quanto custa a batata frita naquele exemplo ali, né? E trazendo isso para a odontologia, a gente tem praticamente a mesma situação. Então, quando você vai perguntar o custo de um procedimento para um dentista, você força o dentista a lembrar de alguns custos inerentes à prestação daquele serviço ali, mas acaba que muitas coisas que envolvem o custo de um procedimento odontológico acabam ficando de fora dessa precificação. E isso é um erro, porque esses custos que você esquece de colocar ali no cálculo, eles vão sair do seu lucro, daquele lucro que você acha que está tendo naquele procedimento. Da mesma forma da batata frita ali, o pessoal estava calculando ali, quanto custa a batata no supermercado e tudo, mas eles esquecem, né, do custo do óleo, da depreciação dos equipamentos que o restaurante usa, do aluguel, do imposto, da taxa de cartão. Então eu resolvi trazer essa aula aqui para a gente falar um pouco de alguns custos que acabam ficando esquecidos pelos dentistas na hora de fazer a precificação dos procedimentos odontológicos que eles oferecem no consultório dele, ok? Eu fiz o mapa mental, então nós vamos para o mapa mental para a gente poder conversar um pouco sobre 3 custos que geralmente são esquecidos no momento da precificação. O primeiro custo que eu quero trazer aqui, que fica muito esquecido, esse aqui é quase unanimidade, ele fica muito esquecido ali na hora de precificar os procedimentos odontológicos, é o custo da depreciação dos equipamentos odontológicos. Mas o que é a depreciação dos equipamentos odontológicos? Quando você compra um equipamento odontológico e você começa a usar, esse equipamento começa a se desgastar, ele começa a perder valor pelo desgaste do tempo, ou ele vai ficando obsoleto. Então a depreciação, teoricamente, ela é um fenômeno contábil que expressa a perda de valor de um bem pelo uso ou pela obsolescência, para ele ficar obsoleto. Então, a partir do momento que você compra um equipamento odontológico e começa a utilizar, aquele equipamento ele começa a perder valor. Esse fato, essa perda de valor dele é conhecido na contabilidade como depreciação dos equipamentos. E a gente precisa calcular o valor dessa depreciação e colocar esse valor no nosso custo. Por quê? Por que esse valor não pode ficar de fora, né? Então, se lá quando você comprou o seu consultório, a sua clínica, você faz aquele primeiro investimento. Então, você faz um aporte financeiro ali para poder montar a sua clínica odontológica. Beleza? Passou um tempo, a clínica está funcionando, você está usando os equipamentos e vai chegar um momento que vai ter que renovar aqueles equipamentos. Aqueles equipamentos vão ficar ultrapassados, eles vão ficar desgastados, eles não vai valer a pena mais a manutenção, você vai ter que substituir. E aí, quem vai pagar a conta? Você vai ter que fazer um novo investimento daquele valor? Não. O valor para fazer essa renovação desses equipamentos vem do custo da depreciação que você deveria estar calculando desde o início do funcionamento da sua clínica odontológica. E como é que eu faço o cálculo da depreciação desses equipamentos? Existe uma tabela que é utilizada para poder fazer esse cálculo. Então, as edificações, as construções ali, elas se depreciam a 4% ao ano. As máquinas e equipamentos, elas se depreciam a 10% ao ano. As instalações físicas, elas se depreciam também a 10% ao ano. Os móveis e utensílios a 10% ao ano.
veículos 20% ao ano e computadores e periféricos a 20% ao ano. Então vamos lá, qual que é um exemplo que a gente pode dar aqui? Vou fechar aqui para não ficar muito tumultuado. Uma cadeira odontológica, por exemplo. Então eu investi na cadeira odontológica ali, comprei uma cadeira odontológica de R$25.000. Ela é um equipamento, então ela vai se depreciar em 10 anos. Então eu tenho que dividir o valor dessa cadeira por 10 anos. E aí eu vou ter R$2.500 anuais, que eu vou dividir por 12 meses, e aí eu vou ter um valor aqui de R$ 208,33. Então esse valor de R$ 208,33 referente à depreciação daquele equipamento, daquela cadeira odontológica que eu comprei, esse valor deve ser colocado nos meus custos, nos custos dos procedimentos. Vamos pegar um exemplo de um computador agora. Eu comprei um computador para a clínica, R$5.000. Esse computador ele vai se depreciar em 5 anos, a 20% ao ano, isso dá 5 anos. Então eu vou dividir 5.000 por 5 anos, que vai dar R$1.000, dividido por 12, então eu vou ter que colocar ali, ó, 83,33 centavos do valor da depreciação desse item do computador no meu custo, ok? E aí entra aqui o cálculo da hora clínica. Então esses custos aqui, eles vão fazer parte do meu valor da hora clínica. Então, se eu tenho ali um valor, então eu fui somando todas as depreciações de todos os equipamentos, de tudo que está no meu consultório lá, e eu cheguei aqui num valor de R$500 por mês, eu preciso acrescentar esse valor dentro dos meus custos operacionais, dos custos que vão manter a clínica funcionando, que entra aqui no valor da hora clínica. E aí eu quero deixar um convite para vocês conhecerem o nosso desafio da hora clínica. O que é isso, Silvério? Desafio da hora clínica. O desafio da hora clínica é uma aula onde eu vou te ajudar a calcular o valor da sua hora clínica. É uma aula completamente gratuita que a gente disponibiliza aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou no link da bio do perfil, e vocês podem acessar ali, vão fazer um cadastro e aí vocês vão conseguir calcular a hora clínica. Mas por que é um desafio? O desafio é o seguinte: se você não conseguir com essa aula calcular a sua hora clínica, você pode me mandar uma mensagem e eu vou fazer uma chamada de vídeo, eu vou ver qual que é a sua dificuldade, eu vou te ajudar a calcular a hora clínica. Então esse é o nosso desafio da hora clínica, que é o primeiro passo para você fazer a precificação correta dos procedimentos odontológicos que você oferece aí na sua clínica. Então vamos pegar um exemplo aqui, que a minha hora clínica ela é R$50. Então ela está aqui, e na minha hora clínica, que são as despesas operacionais, a minha depreciação, então ela está aqui dentro desse valor da minha hora clínica. Então a depreciação é um custo que a grande maioria, a maioria esmagadora dos dentistas não calculam na hora de realizar a precificação dos procedimentos odontológicos, ok? Um outro custo que o pessoal conhece mais, mas acaba deixando muito de lado também, é a taxa dos cartões. Então, quando eu vou vender um procedimento odontológico e eu vou receber no cartão, a operadora de cartão ela vai me cobrar uma taxa. E existem duas taxas. Existe uma taxa por transação, aquela pelo ato de passar o cartão, e existe uma taxa pela antecipação. Então muitas máquinas hoje em dia, elas antecipam automaticamente, ou seja, eu parcelo ali para o meu cliente 10 vezes e no dia seguinte ou daqui uma hora, esse dinheiro já está disponível na minha conta. Então é cobrado de mim uma taxa por transação e uma taxa por antecipação. Se a sua máquina não antecipa, que de antemão seria a melhor opção, se você tem o capital de giro ali disponível para suportar a espera dessas parcelas caírem sem o desconto da taxa de antecipação, é a melhor opção, porque esses juros costumam ser muito altos, essa taxa costuma ser muito alta. Então eu tenho aqui a minha taxa de transação. No nosso exemplo aqui, vamos colocar ali que ela é de 3,99. Então, num tratamento de R$1.000, eu vou estar pagando para a operadora de cartão R$ 39,90. Esse valor eu preciso estar no meu cálculo, na minha precificação, porque se não tiver, lá no final, quem vai pagar isso? Eu vou pagar.
né? Então eu preciso calcular essa taxa e colocar ali na minha precificação. A taxa de antecipação ela vai variar muito de acordo com a máquina que você comprou, da negociação que você fez ali, né? Mas enfim, ela vai variar por operadora e vai variar também pelo número de parcelas. Então, mas aí você precisa pegar a sua taxa total ali, né? Que é a taxa de transação e a taxa de antecipação. Então você tem que somar essas duas taxas para colocar ali no seu custo. Como fazer isso? Então você precisa, no momento da sua precificação, definir um padrão. Como é que você vai apresentar o preço ali para os seus clientes? E a minha dica é, se você parcela em 10 vezes, quando você estiver fazendo o planejamento ali, for passar o valor do tratamento para o seu cliente, para o seu paciente, você vai falar lá, olha só, o seu tratamento vai ficar em R$1.000, por exemplo, e eu consigo parcelar esse valor em até 10 vezes no cartão, ok? E aqui dentro você já acrescenta as taxas. Vamos imaginar que essa taxa para parcelar em 10 vezes seja 10%. Então você já vai passar o valor para o seu cliente com essa taxa embutida ali. Por quê? E aí vem uma dica. Não acrescente a taxa no momento da negociação. Então, se você está passando ali o valor para o seu cliente, fala, olha, seu tratamento vai ficar em R$1.000, esse valor é à vista. Se eu divido para você em até 10 vezes, mas tem um acréscimo. Essa palavra acréscimo, ela não é uma palavra boa de se ouvir. Ninguém gosta de pagar juros, apesar de todo mundo saber que nessas parcelas está tudo embutido ali. Mas, enfim, o fato de você colocar esse acréscimo no momento da negociação, você pode ter certeza, você está tirando um pouco do entusiasmo do seu cliente na hora de fechar o seu negócio. Então, não acrescente as taxas ali. Por exemplo, R$1.000, aí você vai acrescentar 10% de taxa, que é a taxa do nosso exemplo aqui, e aí vão dar 10 parcelas de R$110. Esse acréscimo aqui, como eu falei, ele vai trazer um desânimo ali para o seu cliente, ele vai desmotivar o seu cliente a fechar o negócio. Ninguém gosta de pagar juros, ninguém gosta de pagar taxa. Apresente o valor já com a taxa embutida. Então você vai falar, olha lá, o seu tratamento ele vai ficar em R$1.100 e eu consigo dividir em até 10 vezes 10 parcelas de R$110. No final é o mesmo preço, então você já vai estar embutindo ali todas as taxas, mas você já acrescentou essa taxa na sua precificação. Não acrescente a taxa no momento da negociação. Isso vai trazer uma desmotivação para o cliente na hora de fechar o orçamento, tá? E você pode oferecer para ele um desconto à vista, ou seja, ao invés de você acrescentar a taxa, você está oferecendo um desconto à vista. E aqui entra também uma dica de negociação. Nunca ofereça todo o desconto de uma vez. Aqui no canal também nós temos uma aula falando sobre como negociar bem com seus clientes. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link para você acessar essa aula, ou na bio do perfil eu vou deixar também o link lá para você acessar esse vídeo ali. Então você pode falar, olha, é R$1.000 no Pix, mas como eu falei, nunca deu desconto todo de uma vez, né? Você oferece, olha, para pagamento à vista eu consigo te dar 5% de desconto no Pix. Por quê? Se ele falar, pô, doutor, só 5%, não consegue fazer mais um pouco? Aí você fala, olha, então tá, fulano, para você, para a gente fechar esse orçamento aqui agora, então eu consigo te dar 10% de desconto, entende? Você começa, já tem um ponto de vantagem nessa negociação. Se ele começar a pedir acima de 10, você fala, olha, fulano, no nosso valor aqui 5% que eu consigo te dar, eu já estou dobrando esse desconto, eu já estou te dando 10% de desconto. Então você já tem um argumento para não passar do limite ali da sua negociação, entendeu? Então, vale essa dica, essa dica é muito interessante, vale a pena aplicar. Então, não acrescente a taxa no momento da negociação, já apresente o valor com a taxa embutida, já calcule isso tudo na sua precificação. E no nosso curso de precificação, como calcular os procedimentos, como calcular o custo dos procedimentos realizados aí no seu consultório, a gente tem uma aula específica falando sobre isso, então você vai conseguir desenvolver melhor
essa parte ali, ok? Então, um outro custo que as pessoas conhecem, mas acaba deixando de fora é a taxa dos cartões. E finalmente o imposto, né? A gente acaba deixando ali de calcular o custo do imposto e chega no final do mês, quando a gente vai pagar a taxa lá, o DARF do imposto, do Simples ou recolher o Carnê-Leão, a gente tem aquela surpresa de ter um valor alto ali para pagar, que a gente não pensou isso no momento da nossa precificação. Então, analise a sua tributação, entre em contato com o seu contador, veja qual que é a sua tributação para que você possa calcular esse valor aí dentro do seu custo. Uma outra dica: nunca negocie essa parte. Então não tem aquela história de X com nota e menos 5% sem nota. A gente tem que parar com isso, né? Isso é errado, isso é um crime. Vamos calcular o nosso imposto para dentro da nossa precificação, né? Vamos cobrar isso do cliente, né? Vamos cumprir com a nossa obrigação, vamos pagar o imposto certinho, vamos andar dentro da lei, porque o cerco está cada vez mais fechado, né? Então, se antigamente as coisas você poderia ter a ilusão de que você ia passar sem despertar a fiscalização, hoje em dia isso está ficando cada vez mais difícil. Então, já calcule o imposto no seu custo, na sua precificação, e não deixe de recolher o seu imposto de renda ali. Então, não negocie essa parte. Se você está no Simples Nacional, você vai ver ali, vai perguntar ali a sua tributação para o seu contador e ele vai te falar, e aí você acrescenta essa porcentagem dentro do seu custo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu queria trazer para vocês aqui essa questão dos custos aí que a gente acaba deixando de fora, né? Então, esses 3 custos aqui, geralmente nas consultorias, nas mentorias que a gente dá, e a gente vai discutir ali a situação da clínica com o dentista, e aí quando a gente chega no momento da precificação ali, que a gente vai analisar a precificação, normalmente esses 3 itens estão de fora do cálculo da precificação da grande maioria dos consultórios, da grande maioria dos dentistas, ok? Então eu queria trazer isso hoje para vocês aí, espero ter contribuído um pouco para a evolução do consultório de vocês. Não deixem de participar do desafio da Hora Clínica, é o primeiro passo para você conseguir fazer uma precificação correta dos procedimentos odontológicos oferecidos aí no seu consultório. É gratuito, acesse o link e boa sorte. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.